A minha questão é mais sobre as questões psicológicas individuais e veio das questões já feitas. A primeira é sobre a questão do tabu de falar da ditadura, porque a minha mãe viveu 25 de Abril, ela tinha 10 anos e os meus pais são de Viseu e na altura aquilo estava bastante afastado de Lisboa, por assim dizer, e ela diz que a minha avó vivia com medo, ou seja, ela não podia falar daqueles tempos, ela não podia falar de nada porque eles estavam com medo que as coisas voltassem, então sempre que ela fazia perguntas do que é que se passou e assim, pronto, a minha avó imediatamente dizia para ela se calar, para não falar disto. Então, neste sentido, eu também queria saber a opinião sobre as questões psicológicas do medo das pessoas que viviam naquele tempo e de não partilharem a memória, porque ainda hoje a minha avó era muito, muito raro falar destes tempos e quando falava era mais na questão do trabalho infantil, do que ela passou, na miséria, mas nunca falava da violência, do medo que viviam e pronto. E depois era nas questões ideológicas dos combatentes da luta armada, porque eu fiquei interessada nesta questão de dizerem que os de esquerda mencionavam os livros e, portanto, de certa forma têm uma base ideológica mais clara para o que estavam a fazer. E a minha questão era se os de direita, dos movimentos de direita, qual é que era a motivação pessoal para fazer parte desta violência, se não tendo esse tipo de bases ideológicas. Se era diferente. Obrigado. Na primeira também, se calhar, a Sofia também pode ajudar, que também vai à investigação dela. Ou seja, também não quero passar a impressão que o nosso conhecimento, a nossa escolha, as nossas experiências vêm só dos livros, não é? Não é nesse sentido. Ou seja, há na minha investigação, nestas pessoas, sem dúvida, diferenças na parte dos livros, não é? Ou seja, parecia que à esquerda, que as coisas eram um bocadinho mais teorizadas, vamos dizer assim, não é? Liam-se mais uns livros e se calhar até não leram, mas havia esta lógica da ideologia e esta lógica dos autores, etc, não é? Pronto, que não havia à direita. Mas o que há muito também é o que a Sofia refere no início, que é muito uma história de vida, ou seja, muito uma família já ou para o regime ou contra o regime, não é? Já ali uma socialização, aldeias já com muitas pessoas, até com grupos de teatro, ou que eram já críticos do regime. Então pessoas que já crescem assim em ambientes, não é? Em que havia uma crítica ao regime, velada, obviamente, não é? Com cuidado com os PIDs e com os bufos, etc, não é? E tal, mas que havia, não é? Familiares presos, familiares que tinham sido torturados, então havia... Depois há a guerra colonial, não é? Que muitas destas pessoas vão porque têm que ir, não é? Toda a gente tem que ir, ou iam-se embora, não é? Fugiam, assalto. Mas nestes meios em que já havia consciencialização, também muito trabalho do Partido Comunista na clandestinidade, não é? Mas que não é? Havia contactos, havia recrutamento das pessoas, consciencialização, pronto, não é? Já há, e depois, obviamente, havia alguém da Luar, não é? Que já faleceu, Rafael Galego, não é? Que dizia que nós aqui não tínhamos acesso a nada, não é? A televisão era... Não era na televisão quase ninguém tinha, mas a rádio era censurada, as notícias eram censuradas, nós não falávamos da nossa guerra. Mas falávamos da guerra do Vietnã, e isso dava-nos uma oportunidade de falar da nossa. Ou seja, nós estávamos a falar da guerra do Vietnã, mas nós estávamos a refletir sobre a nossa guerra. Porque havia pessoas que voltavam, não é? Que voltavam sem membros, que voltavam traumatizadas, não é? Mas que havia estes tabus de se falar, não é? Sobre estas questões. Depois, já à direita, nós temos igual. Ou seja, há também, aqui eu há bocado até estava a folhear e estava exatamente a ver, não é? As famílias muito católicas, muito pró-regime, não é? Muito em que à mesa se falava, não é? Aqui é uma personagem que é fantástica. Em minha casa, à mesa, o meu pai falava de política e a minha mãe, que era uma pessoa muito católica, falava das suas atividades na Igreja Católica e à mesa nós recebíamos a nossa educação, não é? Então, ou seja, não é? Para o regime, obviamente,
e que eram carreiras militares. É diferente ser uma carreira militar de alguém que não é? Que vai fazer o serviço militar obrigatório e é mandado para a guerra colonial. Já não ia muito convencido, não é? Estas pessoas são carreiras militares que vão e que, não é? Como este senhor que estava a referir, que fazem estas coisas todas e que para eles o grande crime é a descolonização. Não é? E ainda também estava a mostrar aos meus alunos esta semana ou anterior, já não sei, não é? O grande crime é os 2 milhões de africanos mortos por causa da descolonização. Depois estes números todos que aparecem também que são muito interessantes, não é? Mas os grandes criminosos são o Álvaro Cunhal e o Mário Soares porque entregaram a África aos africanos. Isto é dito assim. Não é? Exatamente. Estes são os grandes criminosos, não é? Pronto. Ou seja, isto pode não ter vindo dos livros, mas vem desta educação, desta socialização, tanto em casa, não é? Como depois nos seus, não é? No seu seio, nos seus seios sociais, na própria carreira militar, não é? Em que isto... e é assim, algumas das histórias do Help, por exemplo, há aqui esta pessoa que é um militar, é um capitão, etc., não é? E conta muito estas histórias. Isto é profundamente sentido e é profundamente... Naquela vida isto faz todo o sentido, não é? Isto ser assim e não ser de outra maneira. E uma pessoa lê e consegue... Pronto, ok, eu consigo perceber porque é que esta pessoa, não é? Vira... E se calhar até leu e não referiu nas entrevistas, não é? Ou seja, isso não... mas eu acho que estas experiências de vida, que é o que eu tento mostrar no livro, não é? Como é que estas experiências de vida... Porque há muito esta questão nestes estudos sobre violência, porque eu e não a minha vizinha? Não é? Porque é que foi aquela pessoa e não a irmã? Não é? Mas pronto, porque vem muito, não é das leituras só, não é? Algumas pessoas colocam as leituras no, não é? Eu li isto do Engels e foi isto que me convenceu. Há pessoas aqui assim. Outras não, outras é esta parte da história de vida. A questão do tabu e de não falar, eu acho que essencial, eu também sou de Viseu, não é? A minha família também é de aldeias, não é? Eu sou de Viseu, os meus avós são de Vila Cova à Coelheira. Pronto, não vamos entrar por aí, já no outro dia tive que explicar estas histórias todas, mas sim, são. E também estava a ter esta conversa há pouco tempo com uma amiga da Austrália que me estava a perguntar se a ditadura tinha sido muito má. Quando me fazem essa pergunta, eu sinto que tenho que responder, não é? Mas o marido dela eu não o conheço bem, mas ele. Pronto, porque eu disse que sim. Que obviamente e uma das marcas da nossa ditadura era a pobreza. É muito bonito ser pobre. Exato, mas a miséria. Exatamente, mas é uma coisa honrosa. Não é? Ser pobre é uma honra. Não é? E o regime tinha este mito, não é? Da ruralidade, da pobreza, da miséria, mas que eram pessoas honradas. E também a caridade. Exatamente, não é? Ou seja, todos estes mitos do nosso regime, que são mais de 40 anos em que as pessoas vivem estes mitos, não é? E eu estava a explicar à minha amiga da Austrália, não é? Que não percebe nada de Portugal, que esta é uma das grandes marcas e que manter as pessoas na miséria e rurais é também uma estratégia de não ter oposição, não é? Porque a minha avó e a minha tia, que já faleceram, não é? Tinham mais de 100 anos agora, em crianças trabalhavam nas minas de wolframio da Cairiga, lá daquela, não é? Daquela zona, e as histórias da minha família passavam muito por aqui, não é? Pelo trabalho infantil e depois pela necessidade de ir para a África. Não é? Os meus avós vão para Angola e ficam há 30 anos sem nunca voltar a Portugal. Eles e muitos outros. Porquê? Porque era uma pobreza extrema, na aldeia, onde neva, não é? Onde, pronto, toda esta história e a história depois retornados, etc, etc. Para a minha família é diferente, porque há esta parte de depois de serem retornados e eles falam muito sobre isso. As famílias que ficam cá, não é? E que têm este trauma todo, é tal coisa, com certeza, medo de que as coisas voltassem a acontecer, não é? Porque quem nos diz que não, não é? Ou seja, imagina a tua avó com 70 anos, quer dizer, vive a vida toda assim, quem é que diz que isto não vai voltar a acontecer, não é? Qual é que é a segurança que uma pessoa tem para... E também muitas das vezes os recursos que uma pessoa tem para fazer sentido do que aconteceu. Não é? Porque, por exemplo, os meus avós também nunca falavam, a minha avó também nunca falava, mas a questão que eu me coloco é, mas a minha avó teria os recursos narrativos que eu tenho, não é? Para fazer sentido. A minha avó era extremamente católica, não é? A minha avó ia à missa em latim, não é? Com um véu na cabeça, e havia uma parte da missa em que ela
porque eles repetia essas coisas em latim, não é? Que ela repetia ferros e correntes como parte da missa, ou seja, não percebia nada do que estava ali a acontecer, mas uma pessoa extremamente, não é? Ela, a minha tia, toda a minha família, não é? Extremamente católicos que não questionavam, não é? Nada destas coisas. E eu acho que... Mas pronto, agora já faleceram todos e eu já não tinha a oportunidade de fazer estas perguntas, não é? Quando eu era miúda não tinha feito estas perguntas. Mas pronto, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, dizer que é assim, esse medo havia em toda a sociedade, obviamente. As pessoas tinham o medo de falar, a ideia de estar sempre a ser escutadas, que haviam PID em todos os lados e em todas as esquinas. A minha experiência familiar é um bocadinho diferente, mas os meus avós sempre disseram, porque quando nós falávamos alguma coisa contra o regime, tínhamos que pôr o rádio muito alto, afastar-nos das janelas, fechar tudo, falar muito baixo. Então este medo de estar sempre a ser escutada. E é verdade que a repressão, ou seja, a repressão que se faz a nível do cotidiano é muito mais eficaz. Isto é o que eu explico sempre aos meus alunos, que é, uma coisa são aqueles que são presos, mas esses que são presos são aqueles que se revoltam contra o regime e que ou que são militantes do Partido Comunista Português, ou são simpatizantes, ou aparecem nas manifestações, ou só fazem greves, seja nos campos, seja nas fábricas, nas cidades, seja que eles de alguma forma aparecem. E esses são evidentemente presos, encarcerados, tudo mais. E depois há uma grande parte da população que evidentemente, quer dizer, é uma população rural, porque Portugal é um país predominantemente rural até aos anos 60, é uma população, uma parte dela analfabeta ou semi-analfabeta, com poucos recursos para falar, extraordinariamente católica, que evidentemente, sobretudo nas zonas fora das grandes cidades, muito ligadas à igreja e aquilo que os padres diziam e o que a igreja dizia, porque quem eram as figuras nas aldeias ou nas vilas? Era o médico, o padre e o professor. E o farmacêutico, não é? Eram eles. Então, e ao mesmo tempo a ideia de esta repressão do regime, de manter esse país pobre, semi-analfabeto, sem capacidade para questionar, para reivindicar, mas também o medo de estar a ser escutados a qualquer altura. Porque isso significava ser preso, isso significava ser torturado, isso significava ir para a prisão, que obviamente, isso significava, mesmo a nível depois, o apontar, dizer que ele foi preso. Então, há esse medo é eficaz no controle da população. Muito eficaz para as pessoas se controlarem. Obviamente, lá está, a história da minha família é diferente. O meu avô paterno foi preso por ser militante do Partido Comunista Português. O meu avô materno não foi porque foi para a França. Basicamente. Mas o meu tio foi à guerra colonial porque era militante do Partido Comunista Português e havia aquela noção de ir à guerra para fazer o combate dentro das fileiras do partido. Ou seja, era uma família que, sendo uma família do lado da minha mãe materna de operários, do lado do meu pai, operários e pescadores aqui da Aforada. Então, era obviamente classe popular, não muito escolarizada, os meus avós tinham a quarta classe, mas que sempre esta ideia de se nós falássemos tinha que ser baixinho, tínhamos que pôr o rádio alto, não podíamos aparecer, sempre um medo muito grande por aí. Mais do lado materno. Do lado paterno, não tanto. Do lado paterno, o meu avô paterno, esse era, obviamente, ou seja, ele não tinha problemas em aparecer sendo militante do Partido Comunista e tendo sido preso e tendo atirado o padre da Aforada ao rio, porque o padre denunciou e quando ele saiu da prisão depois de ser torturado, pegou no padre e atirou-o ao rio, ao padre da Aforada, e depois tiveram de ir buscar o padre. Eu ainda ia sendo preso por tentar matar o padre. Vou matar o padre, por isso aqui já histórias e contextos um pouco diferentes. Também já são vivências diferentes, né? A Aforada de pescadores, há aqui a proximidade do Porto. O meu avô paterno é preso durante a campanha de Humberto Delgado. Quando Humberto Delgado vem cá, a sua primeira prisão aparece aí. Aliás, eu não o conheci, quando eu nasci ele já tinha falecido, vi
na PIDE tem o processo dele e eu consultei o processo. Então já é diferente, mas há obviamente uma repressão muito grande sobre a maioria da população. Para ela não falar, para ela não se revoltar, para ela se manter de alguma forma conformada. Mas também quando aparecem estas organizações já temos uma sociedade diferente. Nós estamos a falar de organizações que aparecem no finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, durante a ditadura, ou seja, numa altura em que também o Portugal já se está a transformar. É o contexto da guerra, é a radicalização contra a guerra de parte significativa da população, é uma entrada maior de pessoas na universidade e que se politizam e radicalizam na universidade. Exatamente, a contestação académica, a crise de 69 e que se prolonga a 62, 65, depois 69, prolongamento de 69 até ao fim do regime. Ou seja, já é também uma sociedade que está, não é? Que já é diferente dos anos 40 e dos anos 50. Esta é uma ditadura que dura 48 anos, por isso. Obviamente temos aqui contextos também que já são contextos diferentes. Nesses tempos havia uma questão que não falou, que é, para se ter um emprego, para se ter uma facilidade qualquer, havia até empregos em que se tinha que declarar que não se era comunista. É verdade. Na função pública era obrigatório. Era obrigatório. O professor tinha que dizer que não era comunista. E era preciso avisar toda a família que não fosse lá um PIDE e um familiar dissesse qualquer coisa inadequada. Muita gente naquela altura vinham ter com o meu pai, que tinha as suas influências, não é? Era um homem de direita, diziam que estava ligado à PIDE, talvez tivesse. Pelo menos tinha lá amigos. A minha filha queria que fosse professora ali em Viana, e o meu pai lá ia, ela conseguia. E o meu pai arranjava sempre maneira de conseguir. Mas tinha sempre esse cuidado. Não pode ser comunista, tem que ser muito católica. E depois faziam mais. Iam perguntar ao padre que as confessava. Nos confessava. Como é que é? E o padre dizia, não, ela, sim senhor. Mas se por qualquer razão, nem era uma questão de ilógica, bastava um dia, por qualquer razão, a pessoa, por exemplo, um caseiro, um feitor da quinta, teve uma atitude mais ríspida, estava tramado porque a PIDE aproveitava tudo isso para penalizar, e o regime, para penalizar essas pessoas, não é? E eu lembro perfeitamente de casos que passaram, meu pai ajudava, encaminhava essas pessoas. Curiosamente também ajudou alguns comunistas a fugirem para lá de lá. Ele era amicíssimo do Padre Fontes. Aquele filme dos 5 dias e 5 noites é o Padre Fontes que está no barco a passar o Álvaro Cunhal para lá de lá. Bom, isso é verdade. O meu pai dava-se muito bem com ele. O primeiro computador que o Padre Fontes teve fui eu que usei, já há tantos anos. E, portanto, esta situação, isto era tão subtil, era como a água, infiltrava-se por todos os lados, a umidade, não é? E as pessoas, mesmo que não quisessem, estavam no liceu. Eu tive no liceu, era um indivíduo que fazia as minhas, embora fosse católico, mas era daqueles católicos progressistas, que se dizia na altura, mas fui um bocado penalizado por alguns professores. Enquanto que tive professores que facilitavam uma vida, houve outros que me penalizaram fortemente por eu ter as ideias que tinha, não é? Houve disciplinas que eu nunca consegui fazer naquele liceu, o caso de Físico-Químicas, porque a professora não podia ver, não era preciso ser comunista, bastava falar de duas coisas diferentes que já não dava. Mas isto passava à sociedade toda portuguesa, não é? Sobre a questão dos antigos combatentes, eu também estive na guerra. Não digo infelizmente porque eu fui para lá porque quis, porque o Partido Comunista entendeu que nós dizíamos. E à minha maneira, na minha dimensão, fiz um trabalho lá dentro, que foi reunir os oficiais do quadro e dar-lhes porrada. E eles ouviram o que queriam e o que não queriam, não é? Muitos deles depois vieram a estar envolvidos no 25 de Abril. Mas ainda hoje, quando nós almoçamos com os nossos soldados, eles ainda não compreendem o que é que se passou. Eles não percebem. É muito difícil. Mas era assim. Porque não havia repressão sobre eles. Eles nunca foram presos. Não é? Mas eras explorado miseravelmente na fábrica, ou lá no campo, ou nisso, naquilo. Nem conseguias ir à escola e tal.
sim, pois, mas quer dizer, não tem ainda hoje, não tem a consciência. Isso é um trabalho que está por fazer. É tentar perceber porque é que os ex-militares não contam o que se passou. Não é os romances que aparecem aí, muitos deles até têm muita valia e tal, mas os militares, de um modo geral, os milicianos, não querem falar sobre a guerra. São muito, como é que dizer, púdicos, não é? Não querem falar. Mesmo que não tenham estado envolvidos em operações, que a grande maior parte não esteve implicada em operações complicadas, daquelas que mataram e tal, não é? Muitos estiveram lá, como eu costumo dizer, estivemos lá de férias, não é? Pronto. Até num resort, não é? Arranjávamos um resort com um sol bestial. De vez em quando íamos a uma operação. A grande maior parte das vezes nem sequer se contactava com o dito inimigo. Não havia contacto. O contacto era com a população. Mas havia militares, principalmente ao nível de comandos, fuzileiros, paras e outros, que eram mentalizados, tudo o que mexe é para matar. Eram mesmo dadas ordens. É limpar, não fica ninguém de pé. Não interessa de que cor era a pessoa. Então. E os militares não querem falar sobre isto. Não querem. E, portanto, por exemplo, uma das razões porque o Chega concentrou e concentra muitos indivíduos que tiveram graves implicações na guerra colonial e que utilizaram métodos altamente condenáveis, que são crimes de guerra, e foram parar todos àquele sítio, não é? É porque o problema não tem sido discutido, não se fala. E não sei como é que há de ser, porque a maior parte de nós está a ir embora, não é? Eu já tenho 78 anos. Portanto... Obrigado, Mário. A Raquel falou de uma coisa importantíssima. A mãe, a avó e a tia já não existem, já não pode colocar-lhe as questões. A minha mãe faleceu há 6 anos, tinha quase 96 anos, conversámos sempre muito e agora quase todos os dias eu me lembro de coisas que não lhe perguntei e que só ela é que saberia responder. Muitíssimos. Claro. Todos os mais novos perguntem tudo o que vos vem à cabeça para ouvir. Ou então não querem responder, não é? Porque eu acho que a minha família é muito parecida com a da Andreia e a última reflexão acerca disto, acho que é também, nós não nos podemos esquecer que o Salazar é eleito a figura mais influente do século XX. Ainda há muita gente que tem saudades. Exatamente, ou seja, e eu acho que a minha família, não tendo falado com isto, mas do que eu me lembro e da envolvência, eu acho que seriam muito mais pró-ideia do Salazar grande homem e, para terminar aqui, o marido da minha amiga australiana é português. E nós estávamos à mesa deles quando estávamos a ter estas conversas e o meu marido cutuca-me sempre, do género, não comeces, não é? Estamos aqui em casa das pessoas que nos convidaram, não vais começar agora aqui com histórias e eu agora tento sempre ser mais comedida. Fizeram-me uma pergunta e eu respondi. Mas depois diz ele, com este comentário que eu tive que estava em casa deles, não estava na minha, porque se estivesse na minha, pronto, não é? E ele diz, pois, é verdade, mas o Salazar não tirou nada para ele. Encheu foi os cofres de Estado de ouro, que ainda hoje temos muito ouro nos nossos cofres de Estado, graças ao Salazar. Mas depois diz ele, acho que ele percebeu, porque eu estava caladinha, mas depois diz ele, mas sim, é verdade, as pessoas eram pobres e viviam na miséria. Mas pronto, ou seja, é um jovem, mais jovem do que eu, tem 30 anos, é um jovem que tem esta mentalidade, não é? Ele não estava propriamente a defender o regime, mas queria deixar o ponto, não é? Que tivemos um ditador que encheu os cofres de Estado. Um ditador bonzinho. Encheu os cofres de Estado, não é? Tem saudades.